Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente! Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde! Minha gente, hoje são 12 de agosto do ano de 2022. Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em recursos humanos. A disciplina é ética organizacional e profissional. Estamos extraordinariamente nessa sexta-feira repondo aula, já que no semestre passado várias aulas foram comprometidas por conta de feriados, né? Então a gente aproveita para repor agora essas aulas nas sextas-feiras. E estou aqui diretamente do Estúdio 5, eu, o Isnaba, como diretor de imagens, a Rosário como profa assistente, e nós vamos juntos aqui das 16 horas e 20 minutos até as 18 horas e 20 minutos. Ok, minha gente, câmbio. Pode ampliar o slide todo aí, beleza? Isnaba, deixa eu dar uma apurada aqui. Minha gente, hoje, esse dia 12 de agosto, é o dia de muita coisa. E deixa eu dizer aqui para vocês. Só um minutinho. Tô procurando aqui as minhas fontes. Do que hoje aqui é dia de quê? Tô quase encontrando aqui. Muito bem, vamos lá. Hoje, 12 de agosto do ano de 2022, é dia de... Hoje é dia das artes do Brasil. Hoje é dia dos direitos humanos. Hoje é dia do elefante. Hoje também, minha gente, é dia do filho do meio. Olha só, que tal? Lá em casa dá certo, porque lá em casa eu sou mais velho, e aí tem minha irmã do meio, ela é a Daniela, e tem o Leonardo, que é o mais novo, o fim de rama, e é o dia da Dani hoje, é o dia da filha do meio, no caso. Hoje é dia da juventude, do papagaio. Hoje é aniversário do Botafogo, do Clube de Regatas, né? Botafogo. É isso aí, dia 12 de agosto. Estamos no... já são 224 dias depois do início do ano, né? Ok, minha gente. Leidiane Lima, boa tarde. A Leidiane fala da turma de São José do Piauí, assistindo pelo YouTube. A unidade escolar de vocês aí em São José do Piauí é a escola Elvídio Nunes, boa tarde. Também estou vendo aqui o boa tarde de Beneditinos. Oi, 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 minha gente. Os polos conectados pelo IPTV, que eu vejo aqui, Alto Longar, Beneditinos, temos Juazeiro do Piauí, Sussuapara. Estou vendo aqui também a Jusilene Lima nos acompanhando pela equipe da Seduc. Boa tarde, bem-vinda, querida. A gente está começando aqui mais uma transmissão, curso técnico em recursos humanos. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui para a gente começar a trabalhar. Apontamentos básicos de ética organizacional e profissional, revisão de conteúdo do primeiro semestre. A estratégia aqui é fortalecer o Rubem Alves, um grande escritor brasileiro. Volta a imagem aqui para mim, Isnaba. O Rubem Alves, ele vai dizer que aprendizado é tudo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. É muito interessante. E é isso mesmo. Aprendizado é tudo que fica depois que o esquecimento faz o seu serviço. Então, para a gente aumentar a nossa capacidade de aprendizado, é muito importante a gente estar fazendo algumas revisões, é importante a gente estar
rediscutindo tópicos que já falamos anteriormente. Isso fortalece a memória, ajuda na retenção das informações e dos conhecimentos, dos conceitos e de tudo mais. E é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje, tá bom? Isnaba, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. Câmbio. Então vamos lá. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até às 18 horas e 20 minutos. Mas antes de mais nada, Isnaba, por favor, pode botar aí na tela a cartelinha lá da hora de praticar. A gente teve aula ontem, né, a gente teve aula ontem de recursos humanos e eu deixei algumas questões ontem, a gente vai praticar essas questões agora. A ideia é também essa, é de reter conhecimento, já discutimos ontem, a gente aproveita que está fresquinho e volta a alguns tópicos importantes, tratando já na aula de hoje, tá bom? Fabiana Rodrigues, boa tarde, professor. A Fabiana está falando com a gente da unidade escolar Araújo Luz, em Picos. Beleza. Boa tarde, Fabiana, Leidiane. Vamos adiante, estou vendo aqui Sussuapara conectados conosco aqui pelo IPTV. Boa tarde. Vamos adiante. Muito bem, primeira questão. Pode tirar a cartelinha aí da tela, Isnaba. Muito bem, boa tarde, povo de Sussuapara. Das coisas importantes que nós tratamos na aula de ontem, qual é o papel das experiências profissionais na gestão da mudança? A gente falou muito ontem de transformação de cultura, não é? Por cultura, entendam hábitos, costumes, regras, crenças, legislações, formas de aprender, né? Tudo isso está embutido dentro desse contexto de cultura. Só que essa cultura, de tempos em tempos, ela passa por transformações. E a gente discutiu muito isso na aula passada, e a pergunta aí é: qual o papel das experiências profissionais nessa gestão da mudança dentro de uma organização? Então, vamos lá, vejam a resposta. As experiências positivas e negativas, elas ajudam o profissional, as experiências positivas ou negativas, ajudam o profissional a compreender seus erros e os seus acertos. Dessa forma, com esse grau de consciência, é possível a gente construir estratégias e ações diferentes para atingir os objetivos, batendo metas, operacionalizando estratégias. Esses pontos, eles são fundamentais. E é interessante porque vocês vão se defrontar com isso ao longo da vida de vocês. Por vezes vão surgir oportunidades de trabalho em que vocês podem não estar sendo recrutados, porque às vezes exige assim, experiência de trabalho. Mas, bem, se é minha primeira oportunidade de trabalho, como é que eu tenho experiência de trabalho, né? Me exige uma coisa que eu não tenho. Então, é importante vocês criarem essas experiências, não necessariamente dentro de um lugar onde se trabalha, mas em outras esferas. Pode ser experiências de liderança dentro da igreja que vocês frequentem, independente do credo, das crenças. Vocês podem criar oportunidades em que vocês estejam liderando dentro da própria escola. Vocês podem criar em uma ONG ou, de repente, uma fundação que, de repente, tenha aí na cidade de vocês, no polo de vocês. Tentem se virar, mas a escola, ela pode ser uma importante alternativa nesse sentido, de construir experiências, e as experiências, elas servem exatamente para isso. Nas experiências,
a gente naturalmente vai ter experiências positivas e negativas. A gente precisa estar com o olhar calibrado para o aprendizado, ok? Para as coisas que a gente aprende ao longo do trabalho. A gente vê o que é que dá certo, o que é que não dá, o que de repente, no que a gente é bom e tem pontos fortes, no que a gente tem ponto fraco e precisa melhorar, o que é que pode ser oportunidade de trabalho, o que de repente é uma armadilha, o que de repente é uma ameaça, sacam? É a maturidade para lidar com as situações, ok? Principalmente na capacidade de fazer as coisas, mas também na relação com as pessoas, não entrar na futrica, filtrar muito bem as informações que chegam para vocês, né? Sempre ponderando, a reflexão ela é fundamental nesse sentido, isso faz com que a gente tenha um grau de maturidade interessante. Vocês podem, ampliar a imagem aqui para mim, Isnaba, por favor. Vocês podem aproveitar as redes sociais de vocês para estar promovendo as coisas que vocês fazem, para compartilhar experiências de vocês, compartilhar o que vocês estão estudando, coisas que vocês já aprenderam, né? Você pode aproveitar para compartilhar. Não tenham dúvidas, qualquer coisa que você aprende a fazer, você já tem uma experiência a mais do que muita gente. É óbvio que você não vai conseguir ser um mestre, não é? Com profundidade, mas qualquer coisa que você aprende, você já está um passo adiante de muita gente que pode se beneficiar daquele seu conhecimento, né? E essa coisa ela é importante, essa coisa é fundamental. Vocês, por exemplo, se você pegar aqui o universo de alunos que fazem o ensino médio, vocês são uma pequena amostra de alunos que estão no ensino médio já estudando conteúdos de gestão de pessoas e de recursos humanos. Isso já deixa vocês numa vantagem muito maior do que a maioria dos alunos do ensino médio. Isso já é uma bagagem muito relevante para a vida estudantil de vocês. Agora, essa experiência precisa ser vivenciada com profundidade, vivenciada com responsabilidade, com seriedade. Sacam? Aí isso vai fazer toda a diferença, né? Só em a gente estar discutindo esses tópicos aqui ao longo das aulas, né? Ao longo de todas as semanas. Ficou claro, minha gente? Só isso aqui já é uma experiência muito interessante. E outra, já não é necessariamente uma experiência presencial, ela já é diferente porque é mediação tecnológica, né? Isso já é diferente, né? Quantos alunos, se você pegar o universo de alunos brasileiros, de alunos nordestinos, de alunos piauienses, né? Quando você pega e diz assim, eu sou estudante da modalidade de mediação tecnológica, minha gente, é um universo muito pequeno, é uma amostra muito pequena se a gente levar em conta o todo. Sacam isso e isso os coloca em uma enorme vantagem. Não tenham dúvidas disso. Ok, câmbio. Isnaba, pode ampliar o slide. Vocês precisam usar esse tipo de coisa a favor de vocês, ok? Leidiane, verdade, professor, nossos alunos estão um passo à frente, sem dúvida nenhuma. Você sabe qual é a sacada, Leidiane? É usar essa oportunidade a favor. Sacam? É usar essa oportunidade que se tem, né, a nosso favor. E isso faz toda a diferença, ok? O que seria uma visão sistêmica? Isso aqui está até colocado nessa minha resposta, né, nesses comentários que eu faço nessa primeira pergunta,
ela já está embutida aqui. Porque, vejam, eu estou falando numa perspectiva sistêmica. Perceba que eu estou colocando a experiência individual de cada um de vocês na mediação tecnológica e estou contextualizando com o total de alunos da rede de ensino. E dizendo que vocês são uma minoria. Mas se a gente for levar em conta todos os estudantes brasileiros, entendem? Que vocês têm acesso a uma gama de conteúdos aqui, né? Que tem gente que, dependendo da área que escolhe no ensino superior, a pessoa nem estuda isso aqui que vocês estão estudando. Vocês sacam? Por exemplo, a pessoa opta por fazer direito. A pessoa faz o ensino médio e vai estudar direito. Ela nunca vai, na vida estudantil dela, estudar esses conteúdos aqui que nós estamos trabalhando de gestão de pessoas e de RH e de recursos humanos. Vocês entendem isso, a profundidade? Uma pessoa que faz o ensino médio, aí vai fazer o vestibular, vai fazer a seleção através do Enem, né? Passa em biologia. A pessoa, ela nunca vai ter oportunidade de estudar esses conteúdos bem aqui que nós estamos trabalhando. Então, se você, técnico em recursos humanos, for tratar desses assuntos com uma pessoa formada em biologia, você tem mais bagagem para tratar desses assuntos do que um profissional de biologia, do que um profissional da área de direito. Porque eles estudaram outros objetos de estudo, não estudaram esse. E digo mais, esse aqui, ele é transversal. Você aplica esse tipo de coisa numa escola, não é? Numa pequena empresa, num comércio, você aplica isso numa fábrica de produção de alguma coisa, você aplica isso no escritório de prestação de serviço, você sacam a aplicabilidade do que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo relações humanas dentro das organizações. Isso aqui é muito amplo. Isso aqui se aplica dentro de uma igreja, isso aqui se aplica dentro de uma ONG, de uma fundação, de uma fazenda que produz gado, isso aqui de um pequeno comércio, de tudo. Aí a Leidiane continua aqui no chat. Sim, com comprometimento, tirando proveito de cada oportunidade e aprendizado. Exatamente. Mas ainda assim, Leidiane, o que acontece muito ainda é assim, as oportunidades passam, por muitas vezes a gente não tem a maturidade para lidar com elas, e depois que o tempo passa, chega e diz assim, putz, volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Aí, depois que o tempo passa, aí a pessoa fica, putz, eu podia ter aproveitado melhor aquela oportunidade que eu tive. Quem é o adulto que hoje, estando ou não estando inserido no mercado de trabalho, quem é que nunca se questionou nesse sentido, de oportunidades que não foram aproveitadas? Aí fica aquela nostalgia. Oh, putz, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria deixado passar aquela oportunidade naquele tempo. Isso é quase que uma lei do universal, é quase como a lei da gravidade, da causa e efeito, da ação e da reação. Ok? Isso é um grande equívoco que quase todo mundo comete ao longo da vida, né, nas coisas. Sacam? Mas o que é que acontece? Eu já estou agora tentando dar uma chacoalhada para evitar que isso aconteça amanhã com você. Então, amanhã, com você que faz o curso técnico em recursos humanos, quando vier esse pensamento, putz, eu podia ter aproveitado melhor. Aí você vai lembrar de mim, nenhum de nós. Ok?
Câmbio. Snaba, por favor, bote o slide todo aí na tela, por favor. Câmbio. Então, vamos lá. Visão sistêmica. O que seria uma visão sistêmica? Ao analisar os processos, você vai ter maturidade. Ó, minha gente, meu Deus, esse conteúdo aqui, ele é muito interessante. Se a gente tivesse desde sempre capacidade de analisar processos, a estrutura interna de uma organização, essa organização pode ser a família de vocês. Essa organização pode ser o grupo de amigos de vocês. E entender os processos, a estrutura interna, sabe? Você pode entender melhor como as atividades são realizadas, como as decisões são tomadas, e vai lhe permitir entender, visualizar falhas na gestão, fazer ou trazer soluções, ou pensar em soluções, e aprimorar o desempenho o desempenho do grupo de amigos, não é? Lá dentro da escola, ou dentro da família, ou em qualquer outra coisa que venha que esteja no raio de relações de vocês. É a visão sistêmica que possibilita isso. Você entender que cada peça, ela não está solta ou ela é aleatória. Ela faz parte de um todo maior, né, da sua vida, que está em construção e que vai continuar sempre em construção, e que ela é parte de uma coisa maior, inclusive, que é a vida em sociedade. Entendem? Essa coisa ela é fundamental, tá bom? Beleza? Essa é a pegada da visão sistêmica. Então, vamos adiante. É possível aprender com os concorrentes, né? Aqui, ó. Opa, só um minuto, tá aqui. Primeira, segunda, então aqui é a terceira questão. Terceira questão, e aqui é a quarta questão. Ok? Muito bem. Terceira, é possível aprender com os concorrentes? Como? Sim, é possível aprender com os concorrentes. Minha gente, já houve um tempo, volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Já houve um tempo que a pegada do mercado em relação à concorrência era: eu preciso destruir o meu concorrente. Já houve esse tempo no mercado, né? Em certa medida, isso pode acontecer ainda. Mas vejam, do ponto de vista estratégico, é possível aprender com os concorrentes. E em certos momentos, os meus concorrentes hoje podem ser os meus parceiros amanhã. Sacam? E aí, pode botar o slide todo ali na tela. Isnaba, por favor, vejam só. É a partir da observação, da análise, das ações, das estratégias, das boas práticas de terceiros, é possível aplicar novas posturas, novos processos, soluções para a própria empresa, né? Olhando os outros. Ou seja, olhando os outros, é possível a gente fazer adaptações, ok? E aprimorar a nossa atuação no mercado. Sacam? Isso é benchmark, né? Sacam, minha gente? É olhar para fora, entender, capturar boas experiências e adaptar para a minha realidade, né? Isso aqui é muito importante. Quarta questão: como seria a cultura de uma empresa? Minha gente, independente da área de atuação, a cultura de uma empresa, ela representa a sua identidade, certo? E a identidade, ela é representada pela missão da empresa, os valores, né? E todos os elementos que fazem parte da cultura organizacional. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Também ajuda
a contribuir para os conhecimentos dos colaboradores, de quem trabalha na empresa. E quando a gente combina tudo isso, a gente tem informações geralmente são construídas. Nós temos uma construção coletiva capaz de impactar em diversos públicos que interagem com a empresa, colaboradores, clientes, fornecedores, credores, governo e por aí vai. Então, isso é a cultura de uma empresa. Quando você bate o olho numa empresa, o que lhe vem à cabeça? O que ela lhe desperta do ponto de vista de pensamento, de referência, ok? Essa coisa é fundamental. Tá bom, beleza, façam esse exercício. Deem uma parada, deem uma olhada numa marca com as quais vocês se identificam e tentem parar para identificar qual é a missão dessa marca, quais são os valores que ela defende, né? Como é a cultura organizacional dela, ok? É bem interessante esse tipo de exercício. Vamos adiante, minha gente. Pois muito bem. Vamos solidificar os conteúdos trabalhados nesta disciplina. E aí a gente vai dar um enfoque bem forte aqui na aula de hoje, tratando de clima ético dentro de uma organização, ok? De vários elementos dentro de uma empresa que ajudam a gente a entender se ela é mais ou menos ética, né? A gente bate o olho e consegue entender com profundidade como é que uma organização pensa, como é que ela se organiza, como é que ela age. E eu começo destacando aqui que essa aula de hoje ela vai se basear no modelo desenvolvido por um autor chamado Frank Navram. O Frank Navram, ele criou um modelo, ele criou um método para avaliar o clima ético de uma organização. Isso aqui é muito interessante, o clima ético. Porque veja, uma empresa ela consegue facilmente medir o seu patrimônio. Ela pega os ativos, subtrai dos passivos e ela encontra o patrimônio líquido. Uma empresa consegue medir o seu fluxo de caixa, as entradas e saídas de grana, não é, do caixa da empresa. Eu consigo perceber se o meu caixa ele tem mais grana disponível ou menos grana disponível. Sacam? Mas percebam, a sacada do Navram é tentar medir algo que não é tão simples assim, porque isso aqui não é registrável monetariamente. Eu estou falando de clima ético. Como é que eu mensuro o clima ético aqui, objetivamente? O Navram, ele pegou alguns tópicos, alguns pontos, alguns indicadores para tentar medir o clima ético de uma organização. Essa é a grande sacada da forma do Navram de pensar. E aí, no tópico abaixo, o princípio básico do modelo de Navram é o da congruência ou da consistência. Destaco em amarelo. A pessoa, minha gente, individualmente, e a organização, eles são mais eficientes. Quando eu falar sempre de eficiência, não esqueçam, eu estou tratando de processos internos, né, de processos. Então, vejam, quanto mais a pessoa individualmente e a organização, quando eles são eficientes, quando há mais congruência. Essa congruência aqui, né, é quando há uma sinergia, é quando há uma conexão entre as crenças e os valores da pessoa e da organização onde a pessoa trabalha. Isso faz toda a diferença. Se uma pessoa tem, se ela é meio que do arquétipo do rebelde. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Uma pessoa, ela é do arquétipo do rebelde, ela tem um perfil rebelde. Eu digo rebelde não no mau sentido.
Eu estou falando rebelde no sentido de não se conformar com o momento atual, não é? De não se colocar numa zona de conforto. Ela está sempre quebrando os limites, ela está sempre em busca de fazer melhor. Você quer ver um exemplo de um rebelde? Ayrton Senna. O Ayrton Senna, procurem depois como referência, ele é um dos maiores atletas brasileiros. Ele era piloto de Fórmula 1, não é do tempo de vocês, mas ele era um piloto de Fórmula 1 e era uma máquina naquele tempo ali. Eu era criança, a gente assistia todas as corridas de Fórmula 1 dia de domingo, já assim, na expectativa, porque o risco, a possibilidade do Senna, né, de ganhar ali uma corrida de Fórmula 1 e obviamente o Brasil subir no pódio mais alto, né, era sempre muito grande. E o Ayrton Senna, ele era um rebelde, saca? É um rebelde no sentido de que ele tem um fato na vida dele. Ele pegou o carro e ele começou a dar voltas, treino, sozinho. Ele começou a dar voltas numa pista, né? E começou a dar voltas e ali registrando o tempo. Pá, saiu um determinado tempo, tipo, eu me refiro ao tempo em minutos que ele levava para fazer ali, para dar a volta ali naquela corrida, naquela pista. E ele começou, e andando e indo ao extremo, levando ao extremo a máquina, o carro e o motor, bem como ele próprio, e indo ao extremo. E estava chovendo, e ele fazendo as voltas na pista, e ele baixando o tempo. Cada vez mais ele ia para a pista, ele estava na pista, cada vez mais ele conseguia baixar o tempo. Estava chovendo, cada vez mais veloz, ele ia cada vez mais agressivo. Você tinha uma curva, ele ia com tudo, né? Ele ia até o extremo da pista, até o limitezinho para não derrapar da pista e sair fora. E acelerando cada vez mais rápido, e baixando o tempo, e baixando o tempo, e baixando o tempo. Chegou uma hora que o pessoal que estava acompanhando mandou ele parar a corrida, porque estava ficando muito perigoso. Ele estava andando numa velocidade muito grande, estava chovendo, ele estava exigindo muito da máquina, ele estava exigindo muito dele mesmo, do ponto de vista de habilidade, né, de visão, de esforço e de tudo mais. Os caras, opa, vamos parar o treino aqui que já tá bom. Tiveram que parar ele nesse sentido. Uma pessoa dessa é um espírito que não consegue se aquietar. Ele sempre está em busca do risco, e do risco com o objetivo de atingir a maestria. Sabem, é um cara rebelde nesse sentido. Ele está sempre buscando o alto desempenho. É interessante porque os atletas de alto desempenho, eles tendem a ser assim. São obcecados por um negócio chamado de resultado. E esse pessoal é tão obcecado nesse sentido que eles podem não ter a maturidade emocional para lidar com isso. Então são excelentes atletas, mas podem ser pessoas de difícil relacionamento. Então, são pessoas que, né, muito fechadas, elas são muito exigentes com ela, também serão muito exigentes com quem está no seu entorno, e isso pode gerar conflitos de relacionamento, entendem? Não é um sistema equilibrado. É um preço que essas pessoas pagam. O Senna, eu estou dando um exemplo, mas tem outros atletas que são assim. O Cristiano Ronaldo do futebol, ele é assim, né? Ele é assim, entendem? Então, eu estou falando nesse sentido porque, vejam só, pode voltar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Nesse caso, vejam, há uma congruência entre o esporte que os caras praticam, né, do valores e crenças, né, a Fórmula 1, né, e do futebol de alto desempenho, do esporte de alto desempenho. Ele exige valores e crenças que, quando o cara casa com esses valores e crenças,
aí o desempenho espoca, entendeu? Tem um cara chamado Oscar Schmidt, que era do basquete, ele tem um apelido de Mão Santa, é um dos maiores atletas, eu acho que é o maior atleta de basquete do Brasil na história. Os outros jogadores da seleção brasileira de basquete, acabava o treino, eles iam embora. Ele continuava lá arremessando, treinando arremesso depois do treino. Vocês entendem isso? É um Pelé que é considerado o maior jogador da história do futebol, não é? E o Pelé, o pessoal terminava de treinar e ia embora, o Pelé continuava treinando, batendo falta e treinando falta, entendem? São caras muito competitivos, valores e crenças casadas com a busca pelo alto rendimento, né? E aí os caras planavam no esporte em que eles atuavam. Sacam? Leidiane, é tão interessante que tenhamos não uma rebeldia improdutiva, mas no sentido de olhar a realidade com criatividade e encontrar um lugar no mundo. A rebeldia bem utilizada é um sinal de inteligência. Exatamente. Exatamente. A rebeldia ela é movida por um sentimento de insatisfação com o momento atual. Então eu tenho que buscar mudá-lo. E a pessoa vai mudar. Então, gerenciar, é pegar essa energia toda e canalizá-la de forma inteligente. É como você fala aí, de fato. Porque aí as coisas começam a fluir, né? Minha gente, digo outra. Vejam, volta aqui para mim, Isnaba. É a história dos... Quando eu digo arquétipo, parece um nome complexo, difícil, mas o que eu estou dizendo é que o arquétipo é como se fosse um símbolo. É como se fosse um símbolo que representa. Tem gente que é do arquétipo do rebelde, naturalmente. A pessoa se comporta assim, né? É uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de lidar com a hierarquia. Uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as outras pessoas. Um arquétipo como esse tem suas luzes e tem as suas sombras. Eu não sou do arquétipo do rebelde. Eu não sou. Eu sou do arquétipo do sábio. Aí é um outro arquétipo. É porque assim, se você fizer um levantamento da sua forma de pensar e da forma de agir, você vai encontrar um arquétipo que está muito alinhado com você. O meu é do sábio. Por quê? Porque eu sou um cara que eu gosto muito de estudar, de buscar entender as coisas, né? E isso não acaba nunca para mim. Esse é o arquétipo. Ele é incansável nesse sentido, de tentar entender e compreender o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, isso é autoconhecimento que eu estou falando, viu? Ao mesmo tempo, ser desse arquétipo, porque isso roda a minha cabeça. Eu estou andando aqui na rua, eu estou dirigindo o carro, eu estou viajando aqui dentro da minha cabeça. Eu sou assim. Então, mas existem sombras nisso. Se eu não administrar bem isso, né, você estuda e você tem dificuldade de colocar em prática. Uma outra sombra desse arquétipo do sábio é quando você pode, se não tiver cuidado, você se isola e interage menos com quem está ao seu redor. Você prefere ficar sozinho, introspectivo, estudando e tentando entender as coisas, do que necessariamente caindo em campo e se relacionando com o mundo e com as outras pessoas. Né? Ao tempo em que o arquétipo do sábio ele está buscando o autodesenvolvimento. Ele não está olhando ele não usa como a régua a realização dos outros, ele está buscando a sua própria realização. Eu estou falando do sábio aqui porque eu estudei, porque esse é o meu arquétipo.
mas tem o do rebelde, tem o arquétipo do governante, tem o arquétipo do cuidador. Tem gente que naturalmente é uma excelente cuidadora. É aquela pessoa que é acolhedora, que sabe lhe deixar à vontade, que ela gosta de... Um professor cuidador, ele mastiga tanto que ele quer fazer o máximo possível para as pessoas compreenderem o que ele está tentando explicar. Entendem? Um cuidador é nessa pegada. Então vejam, existem os arquétipos, e aí eu estou dando como exemplo isso. Quando a gente promove o autoconhecimento, a gente conhece mais os nossos valores, as nossas crenças, e a gente sabe melhor onde é que a gente se encaixa. Os nossos valores e as nossas crenças. A gente melhora a tomada de decisão. Eu jamais entraria na Fórmula 1. Sacam? Eu jamais entraria na Fórmula 1, porque não bate com os meus valores e com as minhas crenças. Entendem isso? Então, você não... Ah, Fernando, estão te chamando para ir para a McLaren. Não, não vou não. E toma a decisão e tranquilo, sigo em frente sem problema. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali não é para mim. Sacam isso? Fernando, vamos trabalhar numa biblioteca? Esse negócio faz mais sentido para mim. Vocês sacam isso? Olha a diferença. Opa, isso aqui faz mais sentido para mim. Entendem? Valores e crenças encaixadas nas situações ou nas oportunidades. Essa coisa é fundamental. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor, fiquem à vontade. Dúvidas, exemplos, observações para compartilhar aqui pelo chat, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade. Fabiana, Leidiane, povo de Alto Longado, Beneditinos, Juazeiro, povo de Sussuapara. Vamos adiante. E aqui, vejam só, quando as pessoas elas entram numa organização, quando elas vão trabalhar em algum lugar, vocês vão passar por isso, enquanto futuros técnicos em recursos humanos, percebam, existe um conjunto de expectativas que são percebidas e que são exigidas. E isso aqui trata do clima ético. É o que a organização espera de você, o que você espera da organização. Quando você entra numa igreja para assistir uma missa, ou para assistir um culto, ou para qualquer outro tipo de manifestação religiosa, você tem expectativas em relação àquele ambiente. E aquele ambiente também exige certas expectativas, ele tem certas expectativas em relação a você. Quando você se torna um estudante do canal Educação, você vai ter certas expectativas em relação ao canal Educação. O canal Educação vai ter certas expectativas em relação a vocês. E esse conjunto de expectativas percebidas e exigidas é o clima ético. Quando você entra aí na escola que você está assistindo aula, você tem, a princípio, deve ter expectativas em relação à escola, objetivos, metas, né? E precisa fazer estratégias para que isso aconteça, ao tempo em que a própria escola tem expectativas em relação a vocês, sacam? De presença, de desempenho nas aulas, de participação nas aulas, né? De prova, né? E de desenvolvimento enquanto pessoa, ok? E, pois bem, então, qualquer tipo de organização, e aí o Nava começa a avaliar o clima das organizações, ele começa destacando aqui, marca texto amarelo, como um primeiro indicador, quais são os sistemas formais. Deixa eu botar o azulzinho aqui, botar o verde. Os sistemas formais. Dentro da escola, de repente é dentro de uma fazenda, de repente é dentro de um escritório, né, onde você venha trabalhar na área de recursos humanos. Você pode trabalhar na área de recursos humanos num hospital, tanto faz.
toda organização como pode ser trabalhando numa oficina mecânica, toda organização precisa ter sistemas formais. E aí está dito, há muito tempo, os filósofos parecem estar de acordo com a ideia de que, destacam em amarelo, para que o processo de decisão seja eficaz. Quando eu falo quando eu falo de quando eu falo de eficácia, né, do eficaz aqui, eu estou me referindo a resultado. Então, vejam, para que eu tenha resultado nos processos decisórios, são necessárias regras. E essas regras fazem parte desses sistemas formais. Ok? A vida em família, ela é assim. As nossas relações nos nossos grupos de amizade são assim. Na nossa escola é assim. Entendem? É preciso regras. E do ponto de vista moral, esse pensamento procede, porque destaca em amarelo. A ética é amplamente constituída de regras de sobrevivência. Regras de sobrevivência social. Ok? Regras de comportamento. A ética é isso, é o estudo do comportamento humano. E aí nós vamos ter vários tipos. Comportamento humano aplicado na profissão, comportamento humano aplicado na religião, comportamento humano aplicado na relação de família, com os amigos, nos relacionamentos amorosos, para tudo. É como se as regras aqui elas servem como bússolas que orientam nosso comportamento, a nossa conduta. A gente vai seguir ou não essa bússola? Ou, de repente, a nossa bússola está quebrada. Aí é um problema. Quando a bússola é quebrada. Um psicopata, né, enquanto perfil comportamental, um psicopata, né, ele não tem um senso de moralidade. Vamos imaginar, ele não tem um sistema de regras que na cabeça dele, né, que o faça conviver em harmonia com a sociedade. A bússola moral dele está quebrada. E isso é um perigo. Sacam, minha gente? Vamos adiante. Mas só escrevi o nome aqui para título de observação. Dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para se manifestar pelo chat. Então, falando de sistemas formais, elas são as regras que possibilitam a harmonia na convivência social. E assim por diante, de acordo com o Tom Morris. Ele entende que a ética é o cumprimento da regra. Sob essa perspectiva, destaca em amarelo. A empresa que almeja ser ética, ela precisa divulgar declarações precisas. Ela precisa definir regras e criar procedimentos de verificação se as regras estão ou não sendo seguidas. A ideia é assegurar que todos na organização estejam cumprindo as regras, que permitem uma harmonia na convivência social. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não, por favor? Dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar pelo chat, ok? Povo de Alto Longá, beneditinos, Juazeiro do Piauí, cadê o boa tarde, cadê o boa tarde de Juazeiro do Piauí, cadê o povo de Sussuapara? Já deu aqui o boa tarde deles. Por favor, mestres presenciais, fiquem à vontade para compartilhar os nomes de vocês aqui, porque aí eu vou falando aqui na transmissão, e também dos alunos de vocês, tanto pelo chat do IPTV como do YouTube. Ainda falando dos sistemas formais, para o nosso autor referência dessa aula, o Frank Navram, os sistemas formais da organização correspondem aos métodos de uma escola,
as políticas de tomada de decisão, os procedimentos que claramente identificam qual é o negócio. É de uma escola, é de uma pizzaria, né? É de uma empresa que faz a coleta de lixo, é de um escritório de advocacia ou de uma fábrica de sabão, tanto faz. Os sistemas formais, eles são um conjunto de métodos, de políticas e procedimentos do negócio, tá bom? Aí a Leidiane está falando aqui no YouTube, precisamos ter conhecimento das regras para que possamos cumpri-las. Exatamente. E se a gente chega, no ambiente sem conhecer, esse é o princípio da humildade, viu, Leidiane? A gente tem que saber onde é que a gente está pisando, sacam? Chegue lá no Japão com um namorado, pegando na mão e dando beijo lá na praça, você vai preso. Porque não é uma regra, isso é proibido, esse tipo de manifestação de intimidade em público. Então tem que ter cuidado, né? Quando chegar lá, se alguém for viajar aqui pelo Japão, tome cuidado. Não vá sair namorando com o povo, dando beijo no meio da rua, não, porque vai dar treta, vai dar boletim de ocorrência. Vocês sacam isso? E isso é respeitar a outra cultura, o outro ambiente e por aí vai. Sacam? Sussuapara é a profa Elisete Tereza, da escola Elvídio Nunes, em Sussuapara. Beleza, beleza. Profa Elisete, câmbio. Minha gente, quando os sistemas formais contêm um direcionamento ético claro, os funcionários eles passam a ter uma compreensão correta das expectativas e das exigências que incidem sobre eles. De vez em quando a gente vê um caso, por exemplo, de um brasileiro que vai viajar para o exterior, vai levando droga, quando ele é preso no aeroporto, ele vai ser julgado e condenado à pena de morte. Porque lá é um outro sistema de regras, né? Lá é um outro contexto. Aí a família fica aqui desesperada, porque o sistema legal lá de leis é diferente do sistema daqui. Lá a pessoa vai para pena de morte por fazer tráfico de drogas lá, entendem? Então é delicado isso, sacam? Ok, minha gente? Câmbio, vamos adiante. Quando esses sistemas não são claros, esses sistemas formais, quando essas regras não estão claras, ou quando a mensagem ética varia entre os sistemas, entre as organizações, entre as empresas, né? Os indivíduos, as pessoas, vão buscar um outro ponto de referência. Quando a empresa não deixa claro qual é o sistema de regras que a rege, as pessoas vão buscar outro ponto de referência para se orientar. Ok? Câmbio. Só que, na busca dessa outra orientação, ela pode não ser boa. Ela pode ser problemática. Quando a mensagem é que não existe, quando não existe essa mensagem, quando não existem essas regras, quando não existem as normas e deixadas claras, tu vai deixar o funcionário totalmente dependente dos valores pessoais dele e do comportamento observável dos outros. Se a empresa não definir a hora exata de expediente do funcionário, ele vai chegar na hora que ele quiser. Entendem isso? Se você não estabelecer as metas, o trabalho fica mais frouxo, fica mais liberal. E isso pode comprometer entregas, prazos a cumprir se você não define as metas. Entendem? Isso é importante do ponto de vista de sistemas formais. Agora, uma outra dimensão que o Navam diz que é muito importante no clima ético de uma organização, além do clima ético, é a capacidade de mensuração. Para reforçar o caráter objetivo da gerência,
O foco deve ser na criação de valor. Uma empresa ela deve estar focada na criação de valor. Não é na ganância, não é na exploração do mercado. Então, deve incentivar opiniões divergentes, até para corrigir uma tendência ao próprio interesse e o desenvolvimento do raciocínio e das habilidades para o relacionamento. Agora, vejam, reforçar esse caráter objetivo da gerência, isso aqui está diretamente relacionado à mensuração. As pessoas, minha gente, tendem a prestar mais atenção àquilo que é avaliado, àquilo que é medido. Por isso que se eu for começar uma dieta, eu tenho que medir o meu peso para saber onde é que eu estou agora e tenho que definir uma meta de para onde é que eu quero chegar perdendo peso ou ganhando peso. Entendem? As pessoas tendem a dar mais atenção ao que é medido, pois é justamente o mensurável que a organização traduz em recompensa. A Leidiane está falando aqui, verdade, professor, a comunicação deve ser bem clara, mesmo o óbvio precisa ser dito. E nesses tempos, principalmente, Leidiane, a gente vive tempos em que parece desnecessário, mas a gente tem que ficar dizendo o óbvio, entende? É por aí, saca? Tem casos que se é tão óbvio, é tão interessante que você falou aí, que tem casos que na empresa, se ela não disser assim, ó, não venha de short curto, vai ter gente que vai de short curto para o trabalho. Saca isso? Né? É óbvio isso. Tem que ser dito. Né? Infelizmente, nos dias de hoje é assim. Saca? Tem gente que, se a empresa não disser assim, cuidado com as vestimentas, não venha de short curto, tem gente que vai de short curto. Saca? É por aí. De short curto, né? Que vem de roupa inadequada, né? Acontece, tá bom? Vejam, o uso de sistemas formais de avaliação, minha gente, depende de sistemas precisos de mensuração, além de uma clara definição de responsabilidades. É isso que você está dizendo aí, a comunicação clara, definindo responsabilidades, né? Esse círculozinho vai ficar até rubro-negro, ó, vermelhinho com preto aqui, né? Então, deixando muito claro isso. Minha gente, 17 horas e 18 minutos. Eu vou para um breve break, mas eu volto já já.